Cosmologia Bíblica. Shalom a todos, shalom mais uma vez. Que a graça do Altíssimo, Eterno, Criador dos céus e da terra, encha o coração de cada um que for chegando aí na live, quem já está presente, e aqueles que vão ouvir aí na gravação, no futuro. Que peço que ao nosso Deus que abençoe a vida de cada um e nos dê luz para ter entendimento das Escrituras e daquilo que for escorrido aqui nessa live. É isso aí, estamos mais uma vez aqui no canal da Priscila, o canal Prisca de Coco, canal maravilhoso, um canal de bênçãos, né, que está aí para divulgar o Senhor àqueles que buscam, né, o verdadeiro conhecimento, aquilo que está sendo divulgado está sendo revelado para os pequeninos e escondido dos sábios, né? Então hoje nós vamos dar aí seguimento à série que chamamos de A Origem no canal. Já foi postado a primeira live, está no canal da Prisca de Coco. Ouçam, muito importante, antes da gente continuar aqui, quem for ouvir depois gravado, ver a primeira live. Quem está no chat que não pôde participar semana passada na live, para a gente poder ter um entendimento melhor, ouvir a live da semana passada, quarta-feira, e a de hoje. Nós estamos aí para dar continuidade nos 7 dias da criação. Então nós vamos falar detalhadamente cada dia a respeito da criação do Senhor, como que foi esses 7 dias, né? Na verdade 6, que o 7º dia foi o descanso. Então nós vamos falar aqui muita coisa. O modo conspirador tá ok, tá ligado. Nós vamos falar aqui, tentar conspirar aqui bastante. Tô brincando, mas vai ter muita Bíblia aqui. Nós vamos trazer bastante texto das Escrituras e entender, né, como que aconteceu. Vamos tentar entender aqui como que aconteceu a criação no 2º dia. Eu tenho uma pergunta muito interessante aí no decorrer da live. Eu tenho uma pergunta para fazer para os heliocentristas cristãos, aqueles que creem no Messias, creem em Jesus Cristo, mas creem na bola giratória. Tem uma perguntinha legal aí. Eu gostaria que fosse respondido no chat. Então, é isso aí, Pri. Feita aqui as considerações, vamos dar início à live aí. Se você quer dar um alô pro pessoal do chat primeiro, convidar, mandar nos grupos de WhatsApp, divulgar a live e dedo no like aí para subir a live. Acompanhando aí, ô Priscila, vendo você falar sobre o nome, essa polêmica, né? A gente já falou umas 3 vezes em live aí sobre esse nome. Gente, não esquenta a cuca com o nome, não. Esquenta a cuca com o nome, não. Você pode aprender o nome correto, não tem problema nenhum. Mas, quando você for orar ao Criador dos céus e da terra, chame ele de Pai. É isso aí que ele quer ouvir saindo da boca do Filho. Então, assim como está em Mateus 6. Vou dar uma lidinha lá em Mateus 6. Esquenta a cuca com o nome correto, não. Não tem problema falar Jesus Cristo. Por mais que muitos falem, é nome de porco, é nome disso, é nome daquilo. Não tem problema. O Pai Celestial sabe quando você está se referindo a Ele. Não tem nada disso de paganismo aí, não. Respeito todo mundo que vê dessa forma. Mas um pai gosta de ouvir o seu filho chamando de pai, pai querido, paizinho, pai amado, Abba, né? Jesus chamava o pai de Abba. Abba é legal de você falar. Então é isso aí, que significa papai, né? Então vamos lá. Na última live, Pri, a gente falou do primeiro dia da criação, trazendo aí antes definições de povos e culturas antigas, mostrando qual que é a visão de mundo que eles têm, né, ou que eles tinham, de acordo com cada crença. Então, obviamente, frisando que eu não creio com os povos antigos. Teve gente que veio me perguntar,
no canal, Pri, nos comentários, você acredita que a Yggdrasil é a árvore cósmica? Gente, não tem nada a ver. Ali é a visão dos povos antigos, né? Dos povos nórdicos, inclusive. Então, ali não tem nada a ver com o que a gente crê hoje. Eu creio na cosmologia hebraica. Essa é a minha crença. Tá aí a foto do meu canal, né? A fotinha do meu canal aí é a cosmologia hebraica. A visão de mundo conforme os hebreus descreveram. Eu tenho, assim, como base as escrituras sagradas, né? Por mais que a gente cita livros deuterocanônicos, né, que não fazem parte do cânon católico e tudo mais, porém eu prefiro manter as escrituras sagradas como base de qualquer coisa. Se aparecer uma teoria nova aí tentando explicar alguma coisa, eu vou passar pelo crivo das escrituras. E se as escrituras corroborarem essa visão, aí eu passo a estudá-la de uma forma melhor e quem sabe depois eu passo a afirmá-la de acordo com as escrituras. Mas é isso aí. É importante frisar também que vocês devem assistir a primeira live, já foi falado, e vocês têm total liberdade aí, tanto agora no chat, para fazer as perguntas, né? A gente vai tentar responder da melhor maneira possível, que a gente souber. Que a gente não souber, a gente busca, pesquisa e traz a resposta numa próxima live. E tanto quanto também no chat após aí, nos comentários, né? Muito legal, bacana a participação de todos aí no chat. Falamos também que os textos originais do Bereshit, né, que é o início, que é o Gênesis, nos traz luz ao entendimento e nos revela acerca da criação. Então hoje nós vamos falar do segundo dia da criação. Vou começar aqui, por isso se você quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade. Antes de seguir, gostaria de ler. Já vai agora? Quer dizer que você é guitarrista, no violão. Ai, como é que fala isso? Quais são os instrumentos que você toca? Não esconda seu talento. Alguma coisa aí, Pri. Eu toco violão, baixo, teclado. Não acredito. Algumas coisas aí eu toco. Meu Canto Deus também, do céu. Componho. Que beleza. Esse canal mesmo tem composição só minha. Eu nunca vi uma composição sua. Esse canal que você está colocando em destaque aí são minhas composições. Tem uma música lá que eu gosto bastante, que chama Eu Descanso. Essa música é bonita, Deus me deu um dia que eu estava conversando com ele, estava bem aflito. E aí Deus me deu essa luz para conseguir compor essa canção bonita. Já tem os registros e tudo mais. E aí eu gravei ela despretensiosamente, coloquei lá e um número considerável de pessoas gostaram. Depois você dá uma conferida aí nesse canal aí. Eu acho que a gente precisa estreitar mais nossos laços, né? Porque descobrir isso foi a melhor notícia do dia. Nossa. Eu amo música. Eu amo música, eu amo me envolver. Eu acho que eu sempre me envolvi com isso. Eu já fui para gravação, eu já passei 40 e poucas horas direto, sem descanso, para gravar. Eu já viajei o Brasil todo cantando com grandes corais e corais de sinos. Era uma loucura a minha vida. Foi louco. Mas agora eu estou vivendo tempos tranquilos e me dedicando mais às minhas próprias musiquinhas que eu nunca fiz e de repente comecei a fazer. A gente vai estreitar esse laço aí, que essa foi uma notícia maravilhosa. Daniela Salini, manda um beijo para Juiz de Fora. Beijo, Juiz de Fora, Daniela. Seja bem-vinda, tá bom? Deixa eu mutar meu microfone aqui, não vou te interromper mais. Não, que isso, fica à vontade, Pri. Você tá em casa. Eu que sou visita. Vamos lá. Como eu disse, antes de seguir, eu gostaria de ler alguns versículos que a gente acabou não lendo, né? Na última live não deu tempo. Então eu vou ler aqui alguns versículos chaves para o entendimento do mistério da criação, que inclui a participação do Verbo vivo. Inclusive, isso não sei se ficou muito bem entendido na última live, essa questão aí. Jesus estava, não estava na criação, ele veio depois, é uma confusão aí.
Vocês dão uma assistida num vídeo que eu postei lá sobre a pré-existência de Cristo, o Messias, e aí vocês vão entender se estava ou não. E ele é a manifestação em carne do Deus invisível. Então, ele sim é pré-existente e não cabe a nós, criaturas, entender na totalidade os mistérios do próprio Criador. Então, os versículos são Provérbios 16:4, está escrito: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido. Hebreus 1:10 está escrito: e acrescenta, tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Êxodo 20:11 está escrito: porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Então esse aqui é o que a gente está falando aqui, né, Pri? Vamos conversar essas lives aí sobre cada um desses dias aqui, e principalmente o último, ele descansou. Você quer falar alguma coisa? Sim, em Apocalipse diz que os 24 anciãos ao redor do trono, gente, a igreja está berrando aqui atrás de mim. Parece que estão expulsando espírito. Os 24 anciãos ao redor do trono tiraram as suas coroas e colocaram diante do Cordeiro e se prostraram e adoraram. Então, o Messias não é pouca coisa, não. O Messias não é pouca coisa, né? E tem muita gente que desconsidera o Messias e acha que ele é só um auxiliar aí. Mas estou te dizendo que, com certeza, o Messias é muito importante, né, no reino dos céus. Muito mais que o que a gente possa descrever. É isso aí. Muito lindo. Passagem, muito lindo isso tudo. Eu me emociono muito quando eu falo do Criador, quando eu falo de Cristo, Jesus, o Messias. Como alguns gostam de falar, Yahushua HaMashiach. Pode falar, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de orar e conversar com Deus e pedir a Ele que me dê luz, que me dê entendimento das Escrituras, que me conte os segredos. Que é assim que funciona, né, Pri? Você só conta os seus segredos para quem você tem intimidade. Então, eu vejo muita gente buscando conhecimento das Escrituras, mas não tem intimidade com Deus. Não conta os problemas, não conversa, não planeja. Então, a gente tem que conversar com o Criador o máximo que a gente puder. Jesus, o próprio Messias, ele passava a madrugada inteira no monte orando. Então, se tiver oportunidade, um dia nós vamos fazer live só para conversar sobre isso, que é algo magnífico, né? Ter relacionamento com o Criador. Isso é muito bom mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir o tema da live. Neemias 9:6 está escrito: só tu és Yahuwah, o Senhor, criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Salmo 96:5. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Então a gente vai falar desses céus aí, hein? Vamos lá, vamos seguir. Vamos aqui para João 1. No princípio era a palavra, ou algumas traduções trazem o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então o Messias, ele estava desde o início, e nada, está escrito aqui, nada do que foi feito, nada do que existe teria sido feito sem ele. Então, será que isso aí responde se ele estava lá ou não? João 1:3. Se quiser apócrifo também, a gente cita aqui apócrifos que também falam sobre o Messias, como por exemplo o livro de Adão, né? O primeiro livro de Adão e Eva fala que o verbo, a palavra de Deus, várias vezes visitava Adão e levava várias coisas, várias mensagens. Ele tinha contato o tempo inteiro. Deus falava com Adão
através do Messias, né? Então, o próprio Messias, ele é o Deus encarnado. Então, ele conversava com Adão após a queda, né, no jardim. Beleza. Então, trago esses versículos aqui para fundamentar o argumento de que não há sequer uma possibilidade de quem crê nas Escrituras Sagradas de acreditar que todo o cosmos é resultado de uma explosão acidental. Tem como acreditar nisso? Um cristão verdadeiro acreditar que foi uma explosão cósmica? Vamos conversar sobre isso. A Terra e todo o universo visível e invisível ou inalcançável é resultado da criação divina. Então, tudo que existe foi o nosso querido Criador que fez. Outra coisa que não dá para se fazer é crer nos dois conceitos misturados. Isso aqui também é interessante, hein, Pri? Nós vamos falar sobre isso aqui. Não tem como a gente misturar Big Bang com criacionismo. Tem muita gente aí, muita vertente querendo fazer as duas coisas. Misturar Big Bang com criacionismo. Então, Big Bang é uma coisa e criação é outra coisa. Por mais que os cristãos heliocentristas tentem desvincular os conceitos evolutivos do heliocentrismo, eles estão invariavelmente interligados. Ou seja, não tem como separar os conceitos heliocentristas e involucrá-los junto com os conceitos cristãos. Quero dizer o seguinte, Big Bang, o sistema heliocêntrico depende do Big Bang. O conceito de Darwin, evolucionista, depende do Big Bang. São conceitos que precisam de milhares de anos, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Pequenos raciocínios são fáceis de ajudar a gente a entender que não se encaixa uma coisa com a outra. Criação e Big Bang são opostos. Então, vamos tentar entender isso aqui. Vamos começar analisando o texto básico para o segundo dia da criação. Vamos lá. Que é Gênesis. Né? Vamos lá. Está escrito: depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Aqui a partir de Gênesis 6, Gênesis 1, versículo 6. E aí o 7. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. 8. Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, Pri, é aqui que nós vamos brincar aqui, porque esse dia foi todo dedicado para uma coisa só. Então, Deus o Criador, ele só fez uma coisa nesse dia. Concorda comigo? Quer completar alguma coisa antes de eu seguir aqui? Ou tá tudo bem, é isso mesmo? Deus criou. Tá mutado o seu áudio. Segue aí. Ok, fechou. Então, Deus criou somente o firmamento nesse dia. Ele separou as águas de cima das águas de baixo. Nós vamos explicar o que está ocorrendo aqui nesse versículo. Então, antes, está escrito assim, em Jó 37:18. Porventura podes, como Deus, estender o firmamento que é sólido como um enorme espelho de bronze? Está escrito em Salmos 104, versículo 2. Vestido de esplendorosa luz, como num manto, ele estende os céus como uma tenda. Então, se nós formos buscar no dicionário das referências cruzadas, a gente vai encontrar o versículo de 2 Pedro, que está escrito assim, 2 Pedro 3,5, muitos aí conhecem. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água, e por meio da água subsiste. Então, essa aqui é 2 Pedro. Então, o que os senhores da lei aí deliberadamente não reconhecem, né, que a terra foi tirada do meio das águas. Pode seguir, Priscila. Tem tradução que fala assim: e de propósito eles ignoram que os céus e a terra foram tirados das águas e no meio das águas subsiste. De propósito.
Eles sabem. E é por isso que eles não têm tanto interesse de ir para o espaço. Porque para você ir para o tal do espaço, você tem que furar o domo e o oceano primordial entra na Terra e causa um dilúvio. Qual é o interesse de causar um segundo dilúvio na Terra? Estragou tudo aqui, morreu todos os filhos, as descendências desse povo aí. Então, não é interessante para eles furar a parede do domo. É legal você falar isso aí, Pri, que cutucou meu lado conspirador aqui. Mas vou fazer pergunta, né? Vou fazer igual o Leandro. Vou perguntar, mas e aí? Como é que funciona essa ideia do Elon Musk lá de ir para Marte? Eu tenho uma ideia aqui, eu acho que esse negócio da Terra além da borda, eu acho que isso aí, não sei não, esse negócio da Terra além da borda é uma coisa que eu não gosto, porque não tem nas escrituras falando nada que enfaticamente me leve a esse entendimento aí. Mas a gente vê muita coisa aí acontecendo por trás dos bastidores que a gente fica aqui entendendo. Será que essa conversa fiada do Elon Musk, né, de levar o pessoal para Marte, não é levar lá para umas terrinhas aí que o tal de Richard Byrd visitou, ou diz pelo menos, né? O cara era da alta cúpula, digamos assim, do exército, né? Então, para falar isso aí, não sei, depois o cara sumiu misteriosamente, sei lá. É muita conspiração, né? Tem gente que não gosta. Vamos lá. Este é um dos mais importantes, é um dos dias, né, no caso, é um dos dias mais importantes de toda a criação. Este dia foi dedicado totalmente para uma coisa somente, o chamado Hakia, que é o que a gente fala em hebraico, que traduções trazem como expansão e outras como firmamento. Eu gosto de falar firmamento, é a palavra que eu gosto. É uma palavra aí que é complicada. Os criacionistas do design inteligente, obviamente, não creem na cosmologia hebraica antiga, no caso, né, na cosmologia hebraica antiga. E isso gera diversos problemas para a interpretação deles. Então nós vamos conversar sobre isso aqui, porque o pessoal do design inteligente, né, principalmente americano, até os brasileiros, tem uns aí que acho que até arrepia os cabelos do braço quando ouve sobre cosmologia hebraica antiga. Tem um tal de Michelson Borges aí, que esse cara, ele travou uma luta ferrenha aí com quem defende essa cosmologia. E segundo ele, a Bíblia não fala sobre isso, não. Será que não, Michelson? Michelson. É complicado. O firmamento não dividiu somente as águas, mas também os próprios criacionistas. Então esse pessoal aí do design inteligente, o firmamento dividiu as águas de cima das águas de baixo e dividiu eles também. Porque uns creem numa coisa, outros creem em outra, e aí fica meio complicado. Vamos tentar entender aqui. O maior problema deles, na realidade, que eu entendo, é eles subjetivizarem as escrituras, no caso, né? Então eles pegam ali um texto, principalmente Jó já é uma literatura mais poética, isso eu concordo, mas eles pegam ali um texto e qualquer texto, eu já vi subjetivizar tudo, já vi falar até que segundo eles, né, que, como é que chama, Jonas, eu falo até que Jonas, na realidade, não estava dentro do pouco de peixe, aquilo ali é alegórico. Já vi cada insanidade desses caras, que o mar vermelho não foi aberto. Eles falam cada insanidade, o negócio está escrito lá, evidente na Bíblia, mas esses caras, para defender umas coisas, acabam escorregando em outras, nas interpretações deles. Então nós vamos tentar, né, dar a interpretação correta, dando mais credibilidade às escrituras sagradas aqui, né, sem fazer o que a maioria deles fazem, que é subjetivizar as escrituras. Então eu gostaria de ler o texto de Gênesis aqui e fazer uma pergunta aos heliocentristas cristãos que creem nos relatos das escrituras. Eu vou ler Gênesis aqui e vou fazer uma perguntinha, não sei, talvez você me responda essa pergunta, Pri. Tenta pensar como um heliocentrista aí, uma pessoa que crê
na bolota giratória para me responder essa pergunta aqui. Vamos lá. Se alguém quiser também tentar, se tiver aí pessoal que crê no heliocentrismo aí, e for cristão, tem que ser cristão, não adianta ser ateu nem nada não, tem que ser cristão, para me responder essa pergunta. Porque cristão, o mínimo que ele vai falar é que crê nas escrituras, né? Então aqui, ó, em Gênesis 7, versículo 19, está escrito assim, ó: as águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sobre todo o céu foram totalmente cobertas. Beleza. Então, segundo as escrituras, as mais altas montanhas foram totalmente cobertas no dilúvio. Então, minha pergunta é o seguinte: se o dilúvio aconteceu realmente e cobriu de água até, por exemplo, o Monte Everest, que tem mais de 8,8 quilômetros de altitude, ou 8.800 e poucos metros de altitude. Então, se o dilúvio aconteceu, né, e tampou o Monte Everest, assim como narrado em Gênesis, de onde veio essa água? É uma pergunta, assim, parece muito simples. Ela parece simples, mas se o heliocentrista for tentar responder ela ceticamente, digamos assim, mas tem que ser um heliocentrista cristão, ele não vai encontrar a resposta. Ou, não sei, né? Vamos ver, de repente alguém encontra uma resposta aí. Porque é o seguinte, Pri, ó, de acordo com a teoria heliocentrista, o centro do globo é ferro e níquel fundido. Beleza. Então, por mais que a gente tenha as águas aí, esqueci o nome daquelas águas que tem embaixo, né? Os lençóis freáticos. Por mais que a gente tenha aqueles lençóis freáticos e tal, não chega nem perto. O centro do globo é ferro e níquel. E as chuvas são causadas pelo processo de evaporação de rios, né, mares e tudo mais. Então, como é que eles explicam as chuvas? O sol vem, aquece, evapora as águas, depois chove. Ou seja, a água que chove é a mesma que já estava no mar, é a mesma que já estava no rio. Então, da onde que saiu essa água que cobriu até o Monte Everest, que tem mais de 8 quilômetros de altitude? Eu não sou matemático, eu não sei fazer esses cálculos, mas para mim é água pra caramba, é muita água para poder tampar o Monte Everest, não sei quantos metros cúbicos que vão precisar aí para tampar o Monte Everest. Então, pega aí, Pri, para ver se alguém no chat responde, ou até quem está ouvindo depois a live aí, tenta responder no comentário. Da onde surgiu essa água aí, né? Que a Bíblia fala que saiu da fonte do abismo e os poderes do céu foram abalados e as janelas, as comportas do céu foram abertas. Beleza. E aí muitos criacionistas subjetivam esse texto e falam que essas comportas do céu é uma alegoria, né? Falam que isso ali são as nuvens, né? São as chuvas normais que vieram e tal. Beleza. Então tenta me explicar essa pergunta aí ceticamente, um criacionista cristão. Então vamos seguir aqui, já que a gente está falando de criacionismo, de ciência e tudo mais, vamos ler aqui um journal, né? Como é que fala journal em português? Ai, gente, esqueci. Quando você escreve uma tese, né? Uma tese de doutorado, uma coisa assim. Esqueci o nome correto. Então, em inglês a gente fala journal. Um paper, né? Paper. Então, Paul Seeley, ele é um historiador, um estudioso das escrituras, e ele publicou um paper falando a respeito da cosmovisão antiga. Então vamos ler alguns conceitos aqui, Pri, e me ajuda a entender aqui o que isso traz no seu conhecimento, esses conceitos que o Paul Seeley. Então tudo que eu falar aqui não é de mim, é desse historiador, teólogo Paul Seeley. Depois eu posso deixar na descrição, mandar o link aí do paper para vocês conferirem, que ele tá em inglês, mas dá para traduzir, de boa, tranquilo. Então, a evidência histórica, no entanto, que apresentaremos em concreto, mostra que o Hakia foi originalmente concebido como sólido, e não é uma expansão meramente atmosférica. A evidência gramatical do Antigo Testamento, que examinaremos mais adiante, reflete e confirma essa concepção de solidez. Então, o termo, como eu já havia falado anteriormente aí, Pri, é o Hakia, né, que é o que a gente traduz como firmamento. Em algumas
Bíblias colocam como expansão. Então, esse termo aí, vamos entender, quando a gente puxa lá na tradução literal do hebraico, está escrito assim, ó, extended surface, solid, expanse or firmament. O que quer dizer isso aqui? Superfície estendida, né, sólida, expansiva ou firmamento. Então, aqui tem até uma outra definição que está escrito flat as base. Então, é plana, né? Então, a base é plana. Então, ela além de ser sólida, a base é plana. Então, ou seja, aí, o centro da cúpula celestial, né, do firmamento, é plana. Então, vamos entender que essa é a definição que está lá no original do hebraico, né? Para Hakia, que é o termo usado para os céus dos céus, que é o firmamento. Então, essa palavra é uma pedra no sapato dos criacionistas céticos, cristãos, no caso, né? Por quê? Dos heliocentristas, né? Céticos que não creem na cosmologia hebraica antiga. Porque se assumirem a inerrância das escrituras, então a ciência moderna está equivocada. Por quê? Muitos preconizam que as escrituras sagradas ela tem a característica que a gente chama de inerrância, ou seja, ela não se contradiz, né? As escrituras sagradas, todos os textos, você pode interpretá-los à luz dos próprios textos sagrados. Então, você usa um texto para poder interpretar outro texto. Essa é uma das bases aí da teologia, para a gente poder entender como que a gente faz uma interpretação básica das escrituras. Só que tem esse problema, porque a ciência contradiz o tempo inteiro as escrituras sagradas, principalmente no quesito criação. Então, isso aí a gente tem algumas divergências que eu vou estar comentando aqui. Se assumirem que os cientistas que estão corretos, então, neste ponto, temos uma divergência grande, pois terão que subjetivar as escrituras, porque o termo usado no hebraico mostra claramente que é sólido o firmamento. Por que eu falo isso? Porque tem aquele conceito, né, do heliocentrismo, do espaço sideral, né, da matéria escura e tudo mais. Então, você saindo e indo além, né, da atmosfera da Terra, você, de repente, magicamente, encontra com o vácuo absoluto, o vácuo do espaço. Você vai se distanciando aí da órbita da Terra e você encontra um vácuo do espaço. Sinceramente, na natureza, eu não consigo ver isso, não consigo ver essa interação da atmosfera com o vácuo. Todas as vezes, né, experimentalmente falando, todas as vezes que a gente vê a situação de vácuo na atmosfera, precisa de ter um container, né, algo, um espaço de confinamento. Então, onde você vai poder criar esse ambiente de vácuo. Em inglês a gente chama de vacuum chamber. Como é que fala em português? Câmara de vácuo. Então, são câmeras de vácuo, né, igual a NASA tem uma grande lá, né, nos Estados Unidos. Então, tem que ser fechado, não tem como. Então, para ter ambiente de vácuo, interação com a atmosfera, experimentalmente falando, não é possível. Aí eles vão lá e vão vir com aquelas, né, filosofias deles lá e vão explicar através da gravidade, papapá. Beleza, né, não vamos entrar nisso não. Então, voltando aqui ao journal do Paul Seeley, o que acontece? Ele fala muito sobre os povos antigos. Então, a gente vai ver ali algumas definições sobre os povos antigos a respeito do firmamento. Então, aqui, entre os povos africanos primitivos, várias histórias refletem sua crença em um céu sólido. Então, os povos africanos antigos criam que o céu era sólido. Então, esses são chamados Nigombe, não sei como é que pronuncia isso aqui exatamente. Então, eles dizem que quando as duas criaturas que seguram o céu com os polos se cansar, o céu vai cair. Então, esse é um entendimento dos povos africanos antigos. Então, a gente trouxe alguns entendimentos de alguns povos na primeira live, e aqui a gente vai trazer alguns outros.
Então, eles falam o seguinte, que os Niamang dizem que muito tempo atrás o céu estava tão perto da terra que as mulheres não conseguiam mexer um galgo adequadamente, com seus agitadores longos. Então, um dia, uma mulher ficou zangada e, levantando o agitador, perfurou o céu com a extremidade superior. Então, isso aqui é segundo os povos Niamang, né, que são povos africanos antigos. Então, eles têm essas mitologias aqui. Ou seja, o que a gente entende disso aqui, Priscila? Que eles tinham pleno conhecimento e entendiam que o céu era sólido, que o céu tinha como quebrar, né? Então, tem aqui um texto de Lucien Lévy-Bruhl, né, que ele é nascido em 1857, ele foi um estudioso francês, treinado em filosofia, que promoveu a antropologia com suas contribuições para os campos emergentes da sociologia e etnologia. Seu principal campo de estudo envolvia a mentalidade primitiva. O texto dele fala assim, ó, dentro da América do Norte, na crença indiana, a Terra é um disco circular, geralmente cercado por todos os lados pela água. E o céu é um hemisfério côncavo, sólido, descendo ao horizonte ao nível da Terra. Então, nos Cherokees, que é uma tribo indígena lá também, em outros mitos indianos, o céu está continuamente levantando e descendo novamente para a Terra como a lâmina superior de uma tesoura. O Sol, que vive fora do hemisfério, desliza entre a Terra e a linha do céu de manhã, quando há uma fenda momentânea, e retorna ao lado ocidental à noite da mesma maneira. Então, eu vou terminar de ler aqui, eu já vou falar, porque muita gente confunde. Eu não acredito nisso aqui piamente. Isso aqui são a descrição que os povos antigos davam. Então, segundo esses povos Cherokees, no livro de Lucien Lévy-Bruhl, né, que é um historiador também, eles criam, aqui ó, está escrito, que o céu está continuamente levantando e descendo. Não, nessa parte não. Aqui não estou achando. Aqui ó, a Terra é um disco circular, geralmente cercado por todos os lados pela água. E aí? Aqui eles não criam que era uma bolota giratória, né? Eles criam que era um disco circular cercado de água por todos os lados. Aqui os povos Cherokee, são os índios antigos. Ok, né? Seguindo. Essa ideia do céu levantando e abrindo e fechando o espaço entre a borda do céu e a terra é generalizada entre os nortes índios americanos. Alguns deles acreditando que esse movimento de folha do céu causou vento, várias tribos siberianas acreditam que a abertura do céu permite que as aves migratórias voem para fora deste mundo no inverno e vivam. Será que essa parte aqui, Pri, dá a entender que existe mesmo the world beyond the poles, como diz o almirante Richard Byrd, né, que é o mundo além dos polos, né, que eles criam como polos. Eles criam como os polos, que a gente chama de terras além da borda. Será que isso aqui também tem a ver? O que você acha, Pri? Eu acho que existe uma passagem na Bíblia que diz que vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. No momento em que o domo for retirado, qual a necessidade do mar secar? Nenhuma, a não ser que tenha alguma coisa para a gente visualizar depois. Então, eu acho que há possibilidade, não tem prova nenhuma que a gente possa dar, mas acho que há sim possibilidade. Só fala para mim se você está ouvindo o pastor gritando aqui no meu ouvido. Está atrapalhando? Como é que está a situação? Estou ouvindo não, de boa, pelo menos aqui que eu estou ouvindo. Sério? Pessoal, fala aí para mim se vocês estão ouvindo o pastor aqui. Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de mutar o microfone o tempo todo. Amanda Desirê, como sabem sobre o cometa Halley? Amanda, existe um versículo na Bíblia que diz que Deus colocou o seu exército em marcha, o seu grande exército de estrelas. Todos eles têm sua hora de vir, de nascer e de morrer bonitinho. Tem que ser respeitado esse tempo. É o que a Bíblia chama de signos do zodíaco.
Acho que tem 2 andares no céu só para isso, entendeu? Então, quando você nasce, os anjos malignos sabem de constelação que você a sua ligação, a sua trajetória, o tamanho do seu brilho, sabem muita coisa sobre você, só que eles ensinam errado pra gente, tá? Ensinam os signos dos zodíacos aí todos estragados. Então, assim, existe um conhecimento imenso sobre o céu conta a história, assim na terra como no céu, exatamente como é lá, é aqui, beleza? Então não é difícil para eles saberem a marcha do exército do céu, não. Eles têm conhecimento, só que não é para todo mundo, né? Eles ocultam. Beijo, Isabel, namorada de Fred, de BH. Beijo para você, Isabel. Irã Rodrigo, o céu realmente reflete, tá? O mar e o céu, você disse que a gente aprende errado na escola. Na verdade, quando o céu está nublado, o mar fica feio. Eu moro na praia. Se tiver nublado, o mar não está azulzinho, bonitinho. Agora, se tiver com solão, nossa, o mar fica azulzinho, verdinho, parece o Caribe. Então, quando a Bíblia diz que é um espelho de bronze, pode ser que reflita sim. A gente não vê muito bem. Sabe aqueles vidros que você não vê o que está lá? Quer dizer, você vê o que está lá fora, mas quem está lá fora não vê dentro da sua casa? Acredito que o domo funciona como isso aí. A gente não vê do lado de lá, mas eles veem, tá? Perfeitamente. Eu acredito nisso. Porque tem um versículo que diz que o Senhor anda sobre as bordas da terra. Ele anda. Por que a gente não vê ele andando? Acho que o vidro esconde muita coisa, tá bom? Marieva, firmamento, domo, abóbada, dependendo da tradução bíblica. Marieva, é tudo a mesma coisa, tá? Independente de ter o nome firmamento, domo, abóbada, a camada de Van Halen, é tudo a mesma coisa. Estamos falando do que não deixa de sair daqui para fora. Fred Abraão, dia 8/4, você acha que vai acontecer o arrebatamento? Não acho, porque o evangelho do reino não foi pregado em todo mundo. A última coisa que vai acontecer é o evangelho do reino do Messias vindo sobre a terra, seria pregado em todo mundo em testemunhos a todas as nações. Então viria o fim. O evangelho do reino não é pregado. As pessoas falam que isso aí é Velho Testamento, era só para os judeus, e se eles não crucificassem a Cristo? Na verdade, Cristo vem governar com vara de ferro sobre os seus inimigos. Eles não querem que você saiba disso, tá bom? E aquele que se recusar que ele governe sobre eles, não queremos, odiamos você e não queremos que você governe sobre nós. Traga-os e execute na minha presença. Fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Você clicar na bolinha rosa, na bonequinha rosa, você vai escolher lá, governando com vara de ferro. As igrejas escondem isso. É muito amorzinho para usar vara de ferro. Só que a Bíblia fala outra coisa. Tá bom? Então não acho que vai haver arrebatamento no dia 8/4, porque o evangelho do reino não foi pregado. Josiel, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos 2 criadores. Josiel, a Bíblia diz que sozinho tudo ele fez. Mas e se façamos o homem à nossa imagem e semelhança, se não for erro de tradução, eu creio que só na hora de criar o homem, que tinha 2 ali, eu acho que um era o diabo, inclusive, né? Porque fala assim, esses são filhos do diabo. Então, eu creio que nesse momento, meu amigo, devia ter 2 mesmo, porque o que tem de gente ruim, psicopata nesse mundo, então eu acho que tinha 2 criando, tenho quase certeza. Nesse momento tinha 2 mesmo. Gente, eu tô vendo muitos elogios à minha pessoa, eu tô tão caidinha, esse cabelo não quer se comportar hoje, vocês estão me deixando muito sem graça. Tem elogio, vocês pensam que eu não tô vendo tudinho, tá bom? Muito obrigada por todos os elogios, eu não coloco aqui na tela, porque eu acho que não é o objetivo da live, tá bom? Mas obrigado, e não fico chateada quando dizem que eu sou bonita ou inteligente, não, eu fico muito feliz,
Só não compartilho porque não é para isso o canal, tá bom? Daniel Soares, e quando o céu está totalmente sem nuvens? Aí é que tá. Como é que cai uma tempestade, um granizo, do nada o céu fecha? Gente, eu já vi o céu fechando. Eu já vi o céu fechando, aquele negócio tomou um redemoinho lá em cima, que eu falei, acabou o mundo. O negócio fechou e caiu o céu em cima da gente. Foi granizo e temporal. E tava lindo. Tava um dia lindo de sol. Explica essa. Para você ver que existe comportas. E isso não é fantasia. É literal. Abra as comportas do céu. Pois é, existe. Isso não é conversa fiada. Isso é bíblico, tá bom? Então pode estar o céu mais lindo, ensolarado. Se resolver fechar, meu amigo, pode chover canivete. Porque abriu a comporta e jogou tudo que tem lá. Tá bom? Uma estufa perfeita não forma neve, não forma granizo, tá? E não forma aquela chuva de alagar estados, tipo aconteceu em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro esses dias. Uma estufa perfeita forma umas nuvens e cai uma garoa, no máximo uma garoa. Fábio Pereira, Lula é um demônio encarnado. Você acredita nisso? Sim, acredito. Acredito que tem mais demônio encarnado que o que você pensa. Inclusive, um ex-satanista tem no meu canal. Escreve ex-satanista, testemunho de um ex-satanista, Prisca Coco. Eu tenho 2 ex-satanistas. O mais moreno, o moreno da Nigéria, se não me engano, ele diz que as pessoas, muitas pessoas nesse mundo não são pessoas. São demônios se passando de pessoas. Eles podem imitar qualquer imagem que exista na Terra. Qualquer pessoa eles podem copiar. E muitos deles estão andando entre nós como se fossem homens. Creio nisso? Creio. Lula pode muito bem não ser o que parece. Creio. Gente, o que eu conheço de psicopata neste mundo? Keila Queiroz. Por que os foguetes, quando entram na ionosfera, ficam escuros? Ednardo, deixa eu mutar seu microfone só para ficar mais nítido. Só para ficar mais nítido. Eu não vi interferência nenhuma, mas sei lá, de repente melhora, né, alguma coisa. Carla Queiroz, o foguete, quando ele vai para a ionosfera, o foguete ele sobe e apaga. O foguinho dele some. A cápsula abre. Uma cai no chão. E a outra, quando apagar, cai também. Então ela não entra em ionosfera nenhuma. Vai lá no cemitério dos foguetes, se não me engano, na Flórida. Encontraram, tá? Embaixo, fizeram um mergulho, embaixo daquele mar tem tanto foguete ali, mas tanto foguete ali. Isso é um espetáculo, tá? A gente vive num cinema. O foguetinho tá subindo, a hora que o foguinho apagou, entrou na ionosfera, não entrou na ionosfera nada. Vai cair. E quando ele começa a fazer assim, ó, eles cortam todo o pessoal da NASA. Me dá um abraço. E bota aquele espetáculo ridículo no Jornal Nacional, tá bom? Quando o foguetinho vai fazendo isso aqui, eles cortam e começam a aplaudir. Mostra o povo aplaudindo. Ele não continua mostrando o troço caindo. Só serve para cair. Aquilo é cacareco e não tem ser humano nenhum lá dentro. Deixa eu ver. Já respondi? Felipe? Não sei, anotei errado. Deus criou o vinho? Não. Não. Deus criou a uva, no máximo, tá bom? Tipo assim, ele criou o barro. Você quer uma casa? Amasse o barro, faça seu tijolo e monte sua casa. Você quer o vinho? Pega a uva, amassa, deixa fermentar e faz seu vinho. Ele deixa metade do serviço pronto e o resto, que você pode fazer, ele não faz por você, não. Águas acima do domo.
Júnior Cristão BR perguntou, as águas acima do domo, qual é a questão? O que tem acima das águas? Deixa eu ver. Tem a casa de Papai do Céu, né? Que a Bíblia diz, a terra foi feita para os filhos dos homens e o céu para Deus habitar. Ele deu a terra para a gente. E por isso que eu fico batendo na tecla do arrebatamento. Se a terra foi feita para os homens, o que você vai fazer num lugar que não é para você? No céu, por exemplo, né? Então, tem muito pouca base bíblica para provar que alguém vai para o céu. Muito. Agora, milhares de base bíblica mostrando que nós vamos governar aqui sobre nossos inimigos e subjugá-los e colocar cada um debaixo dos nossos pés, um por um. E o último inimigo a ser vencido será a morte. O povo acha que o Messias chegou e faz plim, 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 com a varinha mágica, plim, plim, todo mundo com o corpo glorificado. Não, é o último, não é o primeiro. Então nós vamos vencendo a poluição, nós vamos vencendo a pobreza, nós vamos vencendo os psicopatas, a corrupção e, por último, a morte. Vai ser assim, tá bom? Beijo, Cícera. Cícera Roberta, de Pernambuco Paulista. Beijo pra você, lindona. Luciano Gomes. O que tem acima das águas, nas dimensões acima? Luciano, a primeira live que eu fiz com o Ednardo, desse canal que você tá vendo, Cosmologia Bíblica, a primeira live nós falamos sobre os céus. Foi a primeira, né? Se não me engano. Espero não estar falando besteira. Então, assim, nós já fizemos essa live. Existem mais de 7... Tem alguns livros que dizem que são 7 dimensões, outros dizem que são 10, tá bom? Mas dá uma olhadinha nessa live, já foi gravada. Stefane Costa, 2023, Daniel Mastral disse que haverá uma pandemia muito maior do que essa. Olha, Stefane, 2023, eu acho que a gente não passa. Eu vou te dizer por quê. Não acho nem que é pandemia, não. Sabe aquela associação à lacra? A lacra, que a mulher tá com o olho riscando assim, olho de gato, olho reptiliano. Ela disse que nós temos 4 anos só para fazer alguma coisa, ou será tarde. Então, se ela falou isso em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, acabou. Diz ela que vai acontecer uma desgraça tão grande na Terra. Tchau, vai com Deus, joiada. A desgraça é para levar, porque quem está com o Senhor está muito bem, obrigado. Nem um fio da nossa cabeça cairá. É isso que a palavra diz. Nenhum se perderá. Livro de Enoque. Tá bom? Então, ó, quem está com o Senhor, quem está com Iá, o Criador dos céus e da terra, pode cair o mundo. Estamos muito bem e obrigada. Beleza? Nenhum se perderá. Nenhum fio da nossa cabeça se perderá. Agora, esse povo aí, é melhor se unir mesmo, meu amigo, fazer bunker, estocar alimento, porque o negócio vai ficar bem feito do lado deles. Eu acredito nisso. Mas se tivermos mais tempo também, para mim tá ok. Não tenho problema com datas, não. Ednardo, tá tudo bem aí? Tamo aí. Nós estamos com 1 hora de live. Meu Deus, já, 1 hora redondinho. Deixa eu finalizar aqui, então. Sim. E aí a gente encerra. Eu queria fazer um comentário aí. Você citou, só anotei aqui. Teve um comentário no chat aí que eu não lembro exatamente quem foi. Mas ele perguntou... acho que foi quando você citou... sobre a questão da estufa, né, que não forma gelo, uma coisa assim. Aí ele citou alguma coisa de estufa. Aí eu queria só salientar aqui para ele fazer uma pesquisa a respeito do projeto Nemo's Garden, né, que é o Jardim de Nemo. Então ele pesquisa sobre esse jardim aí, que é um projeto, se não me engano, italiano, que eles mantêm estufas perfeitas, né, autossustentáveis no fundo do mar.
e ali ela funciona como uma cúpula celestial. Ela funciona em formato de cúpula, e debaixo dessa cúpula tem toda a formação atmosférica necessária para a sobrevivência das plantas. Então é um projeto muito legal que dá para a gente entender mais ou menos como que funciona. Um outro ponto que você citou aí, Priscila, é a questão do que você falou, quando está o sol, o dia ensolarado, de repente fecha o tempo e chove e tal. Então as comportas do céu, se a gente for... lembrando que eu também estou com o modo ligado aqui, o modo conspirador está ligado no máximo. Então as comportas do céu, se a gente for entender exatamente como a cosmologia hebraica antiga nos coloca, elas se abrem e entendendo que acima da cúpula celestial, né, se eu não me engano, no sétimo céu, está o trono o trono do Criador, o trono de Deus, assim como está descrito lá em, se eu não me engano, Apocalipse 4, uma coisa assim, na hora que o anjo dá a descrição para João, como que é o trono de Deus. De baixo sai relâmpagos, né? Sai raio, sai fogo. Então, esse fogo ali, hoje a gente entende que é o plasma. Então, esse plasma são altíssimas, né? Não são nem altas, são altíssimas temperaturas, que por um período de tempos caindo, a gente entendendo que caindo em cima da cúpula celestial, as comportas se abrem. Então, isso gera descargas elétricas de alta temperatura e altas descargas elétricas de alta voltagem, que vão ajudando a gerar os trovões, os raios e também as nuvens, né, que a água que está por cima da cúpula celestial, as águas primordiais, se aquecem e instantaneamente elas entram no processo de evaporação, que aí, dessa forma, né, geram-se aí tufões, trovões, tornados, e acabam tampando, né, essa visualização do que tem além dessa comporta do céu. E a outra coisa que eu queria citar é o que você falou sobre a questão da configuração dos céus, né? Você acabou citando, você acabou falando, você lembrou aí, que a gente já fez uma live, então são essas três coisas aí do chat que eu queria complementar, era isso, que a gente já falou sobre a configuração dos 10 céus com a base no livro dos segredos de Enoque. Então, ele perguntou aí como é que funciona, né, a configuração, o que tem no céu. Você acabou falando dos zodíacos, né? Se não me engano, no 8º, no 9º e no 10º céus, tem lá a configuração do zodíaco que Deus criou, né, juntamente com o trono dele, que começa no 7º céu e vai até o 10º céu. Então assistam essa live, está muito boa, tem ela no canal da Priscila, tem ela no canal Cosmologia Bíblica Editada, então podem ouvir lá, que vocês vão entender como é que funciona a configuração do céu. Então, seguindo o nosso estudo aqui sobre o segundo dia da criação, Pri, só para finalizar aqui, vixe, tem muita coisa, mas vamos lá, vou tentar ser breve aqui. Tem o trecho do diário do Almirante Byrd, né, Richard Byrd, da Marinha dos Estados Unidos. Então ele fala o seguinte: ele ficou surpreso com o fato de seus aviões desaparecerem muito rapidamente. Muitos deles entraram em barreiras invisíveis e desintegraram-se no meio do voo. Isto é uma indicação de que os alemães já aperfeiçoaram o escudo do campo de força e estavam em funcionamento em torno do canto alemão no norte do Líbano. Então esse aqui é um trecho do diário do Almirante Byrd, né? Ele fazia o seu diário relatando, né, as operações que eles fizeram. Não me lembro aqui o nome dessa operação, são várias, tem operação Fishball, são várias operações, não lembro o nome de todas aqui. Mas uma dessas operações ele relatou isso aqui, que os aviões no ar, eles se desintegraram lá na região da Antártida. Então, como o firmamento, ele seria aí, no caso, digamos assim, uma repulsa do campo magnético da Terra, ele seria formado, né, na sua origem através do campo magnético da Terra.
Então, ele acabou repulsando as águas. Isso aí, através da palavra, o Criador disse, haja uma expansão, ou haja ráquia, no meio das águas. Isso ali, a gente entende cientificamente que ele fez, que ele criou ali nesse momento da criação do ferramenta, ele criou o campo magnético. E o campo magnético gerou uma repulsa. A gente entende que a água tem propriedades diamagnéticas. Se você pesquisar, você vai encontrar isso aí. Muitas pessoas discordam disso, mas isso é algo factual. Você consegue, inclusive, fazer experimentos em casa para poder atestar, né, a comprovação dessa evidência científica aí que a água tem composição diamagnética. Então, através do magnetismo do campo geomagnético da Terra, ele acabou fazendo a repulsa, né, das águas, separando as águas de baixo e das águas de cima. E a gente entende que a distância, né, do Sol, da distância da Terra até a distância do Sol visível, e a distância do Sol visível até o início da cúpula celestial são a mesma. Então, a gente entende que, por não haver calor suficiente, ali formou, né, um congelamento da cúpula celestial, e ali ela acaba também tendo a sua formação de gelo através do campo geomagnético da Terra, o campo geomagnético central. Então, através desse relato do almirante Byrd, a gente entende que os aviões tentaram passar esse trecho onde seria talvez o início da cúpula, ou talvez ali o início da repulsa do campo geomagnético, e aí os aviões se desintegravam na face dele. Nessa operação Fishball, por exemplo, esse relato não é a operação Fishball, se eu não me engano é a operação Dominique. Na operação Fishball, eles enviaram bombas nucleares para tentar romper aí o firmamento, para tentar atravessar de alguma forma, tentar descobrir como é que funciona, como é que é a composição do firmamento e tal. No livro dos Segredos de Enoque, no capítulo 28, versículo 1 ao 4, está escrito assim: tornei então sólido o círculo celeste e ordenei às águas que estavam abaixo do céu, que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o caos se tornasse seco, e assim se fez. No capítulo 29 está escrito assim, versículo 1: depois veio a noite e outra vez a manhã, esse foi o segundo dia. Então, para demonstrar que no segundo dia, o que Deus fez? A separação. Então, mais uma evidência aqui, além das escrituras sagradas do Gênesis, uma evidência aqui do livro dos Segredos de Enoque, que relata o mesmo fato, né, que é a separação das águas de cima das águas de baixo. Um trecho aqui de um pseudepígrafo judaico, chamado de Livro dos Jubileus, que eu já usamos ele na última live, né, citei aqui esse livro, é um texto deuterocanônico, que não é o livro dos Jubileus, mas é um texto, né, deuterocanônico. Está escrito o seguinte: no segundo dia, ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu ao alto, e metade delas desceu do firmamento, no meio, sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que Deus criou no segundo dia. Então, mais um relato aqui, de um trecho, de um texto deuterocanônico, ou seja, um trecho fora do cânon, que corrobora com esse argumento de que existe algo sólido, né, que divide as águas do que a gente chama de terra e para o que a gente chama de águas primordiais que estão acima da cúpula celestial. Então, eu trouxe aqui mais dois textos que corroboram com essa afirmativa, além dos entendimentos dos povos antigos. Então, temos também um trecho do livro apócrifo A Caverna do Tesouro, sobre a criação do mundo. Está escrito assim, a partir do versículo 6. No segundo dia, Deus criou o céu inferior e chamou de firmamento. Isso revela que este não tem a mesma natureza do céu superior, e que a sua aparência difere do céu acima dele, isto é,
do céu superior de fogo. Então aqui ele vai relatar umas outras questões, mas o principal é aqui, ó, a questão de mais uma evidência de que Deus criou o firmamento. Então, e eles como sendo algo sólido, diferente dos outros céus que existem acima do firmamento. Mais uma vez, eu peço para que vocês assistam aí a live que fala da configuração dos 10 céus. Essa live a gente explica lá exatamente como que Enoque descreve a configuração dos 10 céus. E aí vocês vão entender todos esses trechos aqui que a gente está citando. Então, como a gente veio falando aqui da questão, né, da Operação Dominique, Fishball, né, que eles fizeram e acabou depois culminando na criação da NASA, né, e várias outras agências espaciais logo depois, isso tudo eles estavam tentando descobrir a formação ou a composição da cúpula celestial. Ali eles já sabiam, né, que existe um limite no qual o ser humano é incapaz de atravessar, e aí eles começaram a fazer estudos para poder tentar atravessar a cúpula celestial. E a partir disso, eles começaram a fazer estudos. Ok, criaram a NASA, criaram agências espaciais, criaram vários setores científicos para poder fazer esses estudos e tudo mais, e criaram também uma coisa importante que foi o Tratado da Antártida, né, que preconiza para que nenhum cidadão comum tenha acesso à Antártica facilmente. Temos ali partes, né, da Antártida na qual a gente tem acesso turístico, mas no interior da Antártica é proibido ir, a não ser por cientistas e exércitos, né? Então a Antártica é fortemente protegida por poderio bélico dos estados, dos países que regem todo o território antártico do Círculo Antártico, no caso, né? Então, eles protegem esse tratado. Se eu não me engano, falta 4 anos para encerrar esse tratado. Eu vejo pessoas falando que vai soltar e a mídia vai acabar soltando muita informação, mas eu não acredito muito, não. Para mim, eles vão continuar tentando enganar o povão e vão renovar esse tratado, eles vão fazer alguma coisa, mas se eu não me engano, falta 4 a 3 anos para terminar o Tratado da Antártida. E falando de composição do firmamento, tem 2 teorias básicas, são várias na realidade, né? Mas tem 2 teorias básicas, né? Que biblicamente a gente entende que é de gelo, né? Conforme eu expliquei no entendimento, que o firmamento é composto de gelo, mas tem uma teoria muito interessante, inclusive eu vou fazer aqui citações de trechos de um documento PDF chamado Firmamento, do meu irmão em Cristo, Samuel Benini, e juntamente com o Júlio Miranda, do canal Magneticamente. Então eles fizeram um trabalho primoral, tentando aí explicar a teoria deles sobre a composição do domo. Eu achei muito interessante mesmo, apesar de não acreditar piamente nesse entendimento que eles têm. Então, como eu disse, né, apesar de não entender exatamente, né, como eles, respeito muito mesmo o estudo deles, e gosto bastante, inclusive, mas eu não creio exatamente. Algumas coisas batem com a minha crença, no caso, a respeito da formação do domo, de que é feito, no caso, mas outras coisas eles trazem um estudo muito interessante, completo. Visitem lá o canal do Samuel Benini, tem o canal Metafisicamente, ele tem lá o vídeo repostado, né, que fala sobre o firmamento. Se eu não me engano, também tem no canal Magneticamente, né, o vídeo original, o primeiro vídeo, né, que foi um trabalho em conjunto da dupla, e na descrição do vídeo deles tem o link desse PDF, e eles deixaram aí que a gente fizesse citações breves, está escrito lá no próprio documento, sobre esse documento deles. Então fala o seguinte, aqui está escrito, ó, as operações High Jump, Deep Freeze, Fishball e Dominique. Então algumas dessas aqui eu não estava lembrando não. Foram realizadas pelo governo norte-americano na Antártida e no Pacífico nos anos 50 e 60, para pesquisarem sobre a estrutura e composição dessa abóbora.
Então, desertos possuem vastas quantidades de areia e composição da areia é quase totalmente composta de dióxido de silício. Geralmente pode ser encontrada misturada nela grandes quantidades de outros minerais como carbonato de cálcio, vários tipos de micas, feldspatos e etc. Então, a água e sílica a mais de 2.000 graus produzem elementos de silício, como o vidro, que foi precipitado da cúpula na região de Órion, caindo sobre a Terra. Então, vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário. É o seguinte, eles entendem, né, que o dióxido de silício, né, é a formação na qual o domo é. Então, ele é feito, no caso, desse material, que é o mesmo encontrado na areia das praias, em todo o território terrestre. Eles entendem, né, e trazem um vasto estudo sobre isso, explicando muito primorosamente a respeito da composição do domo. Então, eles explicam lá que o domo ele é criado, a composição dele é de dióxido de silício. No mesmo documento, eles citam o tal do aerogel, que foi apelidado pelos cientistas de uma fumaça congelada. Eu achei isso aqui muito interessante. É um material especial extremamente leve. Sua densidade média é de apenas 1,1 miligramas por centímetro cúbico. Então, 1,1 miligramas de centímetro cúbico, isso mesmo. Então, isso eu achei muito interessante, porque assemelha-se até com um relato de um militar, se eu não me engano, que o nosso amigo, nosso irmão Alexandre Batistella, do canal Terra Plana Evidências, chegou a postar lá no canal dele um relato muito interessante, muito emocionante também, vale a pena assistir, lá no canal Terra Plana Evidências, de um militar que fala sobre a composição do domo. Então eles chamam de, eu não vou lembrar aqui agora o nome, mas parece que é o gelo dos céus, um negócio assim, é um gelo azul bem diferente, né, segundo o relato desse militar. E ele diz que escavações foram feitas e máquinas, né, foram utilizadas para poder entrar lá, tentar furar o domo, né, isso tudo pelas altas autoridades, no caso dos países, muito provavelmente dos Estados Unidos, eu não me lembro, não me recordo exatamente. Então, as máquinas que tentaram entrar e foram perfurando, e era bastante espesso, eles foram adentrando no domo, e chegou um momento que esse gelo, ele é autorregenerativo, né? Esse gelo do céu, se não me engano, é esse o termo que eles chamam de gelo do céu. Ele é autorregenerativo, a ponto de prender a própria máquina lá dentro. Então, a máquina que foi perfurando, cavando o túnel, né, um buraco na cúpula celestial, ela é muito espessa. A cúpula celestial não é uma camadinha fina de vidro, não. Ela é muito espessa. Então, segundo esse relato, ela foi perfurando, escavando, no caso, e entrando lá dentro. Só que ele foi regenerando. E a própria máquina ficou presa lá dentro. Então, você já viu aquele filme... Esqueci aqui agora o nome do filme, do Cuba Gooding Jr. Inclusive, no meu canal, eu cito esse filme. Esqueci o nome do filme. Ele fala sobre os anjos caídos, né, na Antártida. Mostram lá esses animais, ou esses seres, no caso, né? São animais, sei lá. Então, são esses seres, eles congelados. Então, talvez eles tentaram atravessar o domo, né, mas aí, como é autorregenerativo, acabou eles ficando presos aí no firmamento. Ok, muito legal. Eu acredito que passa mais dentro desse entendimento aqui que o próprio Samuel Benini e mais o Júlio citaram. Então, para finalizar, Pri, você que já está querendo finalizar aí, eu vou citar aqui 4 versículos de Salmos para a gente finalizar e acabou, ok? Então, o Salmo 148 está escrito assim, versículo 4 até o 6. Versículo 4, no caso. Louvai-o, vós, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Então, no modelo eurocêntrico, não tem como isso aqui, ter água acima do firmamento. Para eles, nem firmamento existe. Né? Então, Salmo 148, versículo 4. Esse outro aqui é o Salmo 33, versículo 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes
pelo sopro da sua boca. Então foi o Criador que criou aí, né? Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. E o Salmo 19, que é o salmo que eu mais gosto, quem tem meu WhatsApp, vai ver esse salmo lá, na minha descrição do WhatsApp, que é o Salmo 19, versículo 1. O mesmo salmo que o Wernher von Braun colocou na lápide, quando ele morreu. Ele pediu para colocar na lápide dele esse salmo. Wernher von Braun é um alemão que trabalhou na criação da NASA. Então ele colocou esse salmo na lápide dele. Esse salmo aqui, ele é muito revelador. Está escrito assim, ó: The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Conhece esse salmo aí, Priscila? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento revelam o trabalho de sua mão. Então é isso aí.